Hey, what's up? Welcome to this channel. Você deve estar achando assim, que doida? Não. Eu já quero aqui começar a chamar sua atenção para o assunto que nós vamos abordar durante toda essa série. E que também não tenho ideia de quantos vídeos colocaremos nessa série, porque, assim como a fluência, é um assunto longo. Você já sabe, se você passou pela série Inglês Falado, que é uma série de 20 vídeos sobre entonação, pronúncia e junção de palavras, lá eu comecei a te orientar e dar dicas básicas de como fazer para falar o inglês falado. Na série de fluência, você também entendeu que a fluência é um caminho. Viu dicas do que fazer para se tornar fluente, do que não fazer para se tornar fluente, como se motivar no meio desse caminho e como se livrar de algumas síndromes que possam bater à sua porta quando você começa a aprender inglês. O propósito dessa série que nós vamos iniciar hoje é falar especificamente sobre entonação e pronúncia. Por que uma série sobre entonação e pronúncia? Porque quando nós não dominamos a melodia do idioma que é falado, nós não percebemos bem e por isso não entendemos o que está sendo falado e principalmente nós não somos entendidos. Então, quando eu comecei esse vídeo falando Hey, what's up? Welcome to this channel, eu quis chamar sua atenção para a entonação de algumas palavras. E quando nós falamos de entonação, é importante saber que a maior parte do tempo a entonação num discurso ela é mais importante até mesmo do que a pronúncia. E quando nós falamos de entonação, é preciso que a gente entenda que a entonação ela é envolvida por três coisas extremamente importantes. Primeiro, a melodia. E quando eu falo a melodia, vamos pensar numa palavra simples. Giraffe, giraffe, dadada, dadada. Tem aí uma melodia. Uma sílaba se sobrepõe mais que as outras. Giraffe. Então, quando a gente fala em entonação, a gente precisa observar a melodia. Mas não é só isso que envolve e faz a gente perceber e praticar a entonação. É a melodia, mas também é o stress. Ou seja, quais são as palavras que em uma frase ou em uma pergunta terão um destaque maior, uma força maior na entonação? Por exemplo, existe uma diferença entre What are you going to watch e What are you gonna watch? E aqui a gente tem um contraponto. What, watch. What are you gonna watch? E claro que num discurso, dependendo do momento, algumas palavras elas podem sofrer uma variação de acordo com aquilo que eu quero dizer. E o ritmo é como você sente o idioma a partir do momento que você conhece junção de palavras, que palavras ou até que sílabas dar uma entonação mais forte para fazer com que a comunicação aconteça. Então, resumindo, a língua falada ela é uma mistura de melodia, entonação e ritmo. E aí é onde você percebe quais palavras vão ser mais alongadas num discurso ou quais vão ser mais curtas, às vezes não sendo pronunciadas ou se unindo a outras palavras, recebendo uma entonação mais fraca. Quais palavras você pode juntar com quais? A melodia num discurso. Quando você entende tudo isso, você fica mais confiante com o inglês que você fala e é capaz de passar uma mensagem de forma clara e natural. E quando a gente fala de entonação, é extremamente importante que você entenda e saiba diferenciar as content words das function words. Então, antes de você pensar que você tem que decorar, vamos falar numa linguagem mais simples. As function words, elas não têm força no discurso.
Ou elas vão ter a sua entonação bem reduzida, ou em alguns momentos até desaparecer. São aquelas palavras mais curtas. E gramaticalmente falando, as function words são artigos, auxiliares, preposições, pronomes, os quantificadores e as conjunções. Facilitando nossa vida, vamos pensar que são aquelas palavras bem curtinhas quando nós temos uma frase. Já as content words, elas são adjetivos, advérbios, verbos e substantivos. Para a gente conseguir separar isso na nossa mente, começar a perceber e entender essa variação de entonação, vamos pensar numa frase simples. The book's on the table. E aqui, pensa nessa frase. Nós temos palavras curtas. The is on the. E nós temos aí dois substantivos, book e table. Nessa frase, book e table são content words. Por isso, elas têm uma entonação, uma força maior no discurso. Quando a gente fala a frase, perceba comigo, the book's on the table. The book's on the table. Você não tem que decorar as content words para num discurso saber que palavras dá uma entonação maior. Mas quando você já começa a entender que há essa diferenciação, você vai treinando o seu ouvido para perceber no inglês falado quais são as palavras que têm uma força maior. E aí, uma vez identificada a stress word numa frase, que são as content words, e nesse exemplo que eu te dei, nós temos book e table, nós vamos partir para a análise das function words. E aí o primeiro artigo, ele vai ser reduzido ao som do schwa, the. A gente não faz força com a boca, the. E ele é reduzido aqui porque a palavra após ele começa com som de consoante, então ele vai ter esse som de the. Se fosse vogal, seria the. É the. E o is on the table, zanda. O is é reduzido a z. On the, under. Zanda. Esse is on the fica zanda. The book's on the table. Zanda table. Presta atenção nessa frase falada por um nativo. Quando eu te falo que o inglês falado não está nos livros, é exatamente por causa disso. Você não aprende a forma correta de se expressar e você não é treinado a perceber os sons. Então, esse is on the parece esquisito, mas no discurso falado é assim que ele acontece. Zanda table. The book's on the table. Se nós fôssemos pensar numa música, é como se cada sílaba da palavra book ou table tivesse uma nota musical diferente. The book's on the table. Table. Não é ao mesmo tempo a entonação subindo e descendo de acordo com aquilo que eu queira dizer. O idioma, ele tem uma variação. É essa nuance que a gente precisa entender. Eu não falo the book's on the table, não é essa a entonação. The book's on the table? Não, a gente cai a entonação. Olha o final. The book's on the table. Eu não falo table para cima. Table. Eu desço, porque senão a entonação já vai mudar para uma entonação de pergunta. Viu por que as function words elas ficam reduzidas? Elas têm um pequeno papel no discurso e por isso aparecem com menos força, como se a gente quisesse escondê-las, para que elas não interfiram nem entrem em competição com as content words, que são consideradas as stress words, aquelas que têm que aparecer mais no inglês falado. Vamos pensar agora numa frase mais longa e que não seja afirmativa, que seja uma pergunta. Nessa pergunta, nós vamos ter várias function words. E eu quero que você identifique quais são as content words, aquelas que precisam ter uma entonação maior, porque elas aparecem mais.
A pergunta é, o que você vai assistir? Em inglês, a frase What are you going to watch? Preste atenção nessa frase e me diz, quais são as content words aqui? Nós temos duas, what e what. Conseguiu perceber que é a primeira e a última que vão ter que se sobrepor às outras? O ritmo é o resultado de como você fala. E quando eu falo stress, são aquelas palavras que vão ser faladas de forma mais longa e com uma maior entonação. Elas estão claras, são perceptíveis num discurso, porque não tem a sua pronúncia reduzida. Então, aqui, nós temos duas formas de usar ritmo nessa pergunta. Como eu te disse, what are you going to watch? Ou eu posso falar num ritmo mais acelerado, juntando mais essas palavras e por juntá-las, elas vão ter um som reduzido e algumas coisas não serão pronunciadas. What are you gonna watch? What are you gonna watch? What are you vira what are you? E going to, gonna. What are you gonna watch? Esse é o ritmo da fala. Falar what are you going to watch soa muito robótico, muito mecanizado. Então, por isso, a gente precisa treinar o nosso discurso para que a gente fale do jeito que a gente ouve. Um dos maiores problemas para nós, falantes de língua portuguesa, quando nós vamos começar a aprender inglês, é exatamente esse. A gente não treina o nosso ouvido. Eu preciso reproduzir a forma que eu escuto. What are you gonna watch? What are you gonna watch? Isso nós não temos em português. Vou te dar outra frase para você identificar quais são as stress words nessa frase. A frase é: há escolas na minha cidade. There are some schools in my city. Pensa comigo aí. Quais são as palavras que têm que ter maior destaque? Schools, city. A abreviação de there are vai ser reduzida a that'er. That'er. Você sabe que isso não existe na escrita. Isso é o inglês falado. That'er some schools in my city. Então, essa frase com o ritmo certo é There are some schools in my city. There are some schools in my city. Essas são as content words. Esse foi o início dessa série. Quero que você coloque aqui nos comentários se você já consegue ter uma clara visão do que são as content e function words. Lembra? As functions, elas são palavras mais curtinhas que serão reduzidas no discurso e vão se juntar a outras, podendo ser pronunciadas e em algumas vezes até omitidas. Lembra do is on the? Ficou zanda. Então coloca aqui nos comentários se você já consegue olhar para uma frase e identificar o que é content e o que é function words. Sim, não é difícil, me deixa saber. Se nós não conhecemos e não percebemos entonação, a nossa mensagem ela não é passada claramente. Por isso é importante a gente dar tanta atenção a esse assunto, porque nós não queremos confundir os outros e nós queremos cada vez mais aperfeiçoar o inglês que falamos. E lembre-se, o inglês falado não está nos livros, por isso treine seu ouvido. Não esqueça de deixar aqui nos comentários se você consegue identificar claramente content e function words. Continua por aqui porque você sabe, esse assunto, além de importante, também vai durar um bom tempo para que a gente consiga clarear as ideias. Se ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho, se inscreva para você ficar por dentro de tudo aquilo que eu coloco aqui. A gente se vê. Goodbye!